Bom dia, muito bom dia. Nós estamos aqui na Rádio Melodia, no nosso programa maravilhoso Espaço Mulher, da nossa amiga querida Roselene, que nesse momento não está presente aqui conosco, e desde já nós mandamos um abraço para ela, que está viajando. E eu sou Geisa Araújo, estarei com você, junto com a minha amiga que está chegando daqui a pouco, para falarmos de um assunto que é muito importante para todas nós. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você uma palavra, uma reflexão que tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar aqui na nossa Rádio Melodia de hoje. O Salmo 139. O Salmo 139, ele traz uma reflexão poderosa, porque ele diz que o Senhor, Deus, ele nos criou e no ventre da nossa mãe, ele já viu o nosso corpo ainda informe, ou seja, quando estava se formando as pequenas células, as pequenas partículas, Deus ele já nos via lá no ventre da nossa mãe. E isso nos remete que se o Senhor Deus ele já nos via e ele já, de forma inteligente, ele já captava, né, a nossa vida, certamente já fazendo projetos, já projetando as nossas vidas para hoje, para que a gente pudesse viver da melhor forma. Aqui tem uma reflexão poderosa, porque se ele já via o nosso corpo, é porque Deus ele entende que a gente precisa dar atenção para o nosso corpo físico. Muitas vezes a gente volta, né, se volta simplesmente para o nosso espírito. Mas é importante que você entenda de que o seu corpo físico, ele é templo do Espírito Santo. E que a gente precisa cuidar deste templo físico para que este Espírito, ele esteja no melhor lugar. Então, se você ainda não compreendeu, né, essa informação, hoje é um convite para que você comece a olhar para o seu corpo físico com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. Ontem mesmo eu estava participando de uma instrução, de um momento de mentoria, com uma que breve será a minha mentora, né, na área da psicanálise. E aí ela falando da importância que tem de nós cuidarmos do nosso corpo físico. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Chegou aqui a nossa convidada maravilhosa. Chegou, nós já estamos ao vivo. Muito bom, bom dia. Tainan Gomes, que é nutricionista. E eu estou falando aqui, fazendo essa introdução, falando de que nós precisamos cuidar do corpo como um templo do espírito, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente não dá essa atenção para o nosso corpo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos abordar este tema. E aí, Tainan, ela é especialista em emagrecimento feminino. Deixa ela tomar um pouquinho de água aqui, deixa eu fazer essa breve apresentação dela. E aí, ela é especialista em cuidar, né, dar atenção para esse emagrecimento feminino. Ela vai trazer, a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu recomendo que você tire dúvidas, porque Tainan, ela gosta de conhecimento assim como eu. Ela mergulha para entender as coisas. E ela vai tirar sabe, né, Geisa? Como é que é? E ela vai tirar suas dúvidas que vai ser muito bom. E além disso, como também ela é mãe e como ela já passou por esse processo, né, da gestação, pós-gestação, ela entende como é que as mamães... A vivência, eu já tenho essa experiência aí. As mamães têm mais dificuldade de emagrecer, sim ou não? Depois dos 30 é mais difícil emagrecer? Então, Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu já tenho 33, né? Aham. Se apresente um pouco, né? Eu Então, falei, mas fala um pouquinho de você, bonita. Sou mãe, né, de Miguel, um menino de 2 anos e meio, numa fasezinha puxada, né? É uma fase, assim, de muitas descobertas, muita energia. A gente precisa se dedicar, né, esse momento para eles. Sou também, atendo no momento online, por causa disso fiz todas essa escolha. Uhum. E vivo uma vida, assim, dona de casa, do lar, e também... Empreende, né? E também tenho uma parte empreendedora e sou apaixonada pelo mundo fitness. Uhum. Então, eu vivo um combo, assim, geral, né? E aí, me dedico às mulheres e... acho, assim, esse mundo me fascina, né? Ter contato com outras mulheres,
conversar sobre... Gera identificação, né? Sim, sim. Eu tenho muita conexão com mulheres, né? E depois que eu virei mãe, a conexão, assim, foi o que eu precisava para trabalhar com elas, era me tornar mãe. Entendi. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Uhum. Maravilha. Amada, a gente volta daqui a pouquinho. A gente está só começando o nosso programa. Temos um apoio cultural e daqui a pouco a gente volta para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Brasil Atacarejo, todo dia é te fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Acém peito bovino quilo 27,90, músculo bovino quilo 23,90, pernil e paleta suína com osso quilo 17,90. Válida até 9 de julho. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo, oi. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo, oi. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Você está ouvindo Espaço Mulher. Voltamos aqui no nosso programa de hoje, mega especial, com a nossa convidada Tainã Gomes.
nutricionista, especialista em emagrecimento feminino. E eu não posso deixar de não agradecer a Roselene, lógico, né? Nós estamos aqui no programa dela, no espaço dela, é Espaço Mulher, nós estamos aqui representando. Isso. E agradecer a ela, mandar um beijo, Deus abençoe. Seu Ebenezer também. Aos meninos aqui, Carline, não é? E Jonatas, que eles ficam aqui nos bastidores e sem eles a gente não teria como estar aqui. E vamos continuar batendo nosso papo. Vamos. Tainã, ela estava falando justamente sobre essa questão do emagrecimento depois dos 30 anos. Será que é possível emagrecer? Será que é um mito? Será que é verdade? As mulheres, né, depois da gestação, têm mais dificuldade para emagrecer? Como ela já teve essa experiência, ela vai contar para a gente aqui sobre isso. Então, o emagrecimento, ele se torna, assim, um contexto, né? E aí as pessoas acham que eu só vou por esse caminho aqui, que é só esse sentido que eu vou conseguir. Não, é todo tem um contexto todo, tem um processo para levar até esse caminho. Sim. Né? E essa dificuldade se dá por justamente não saber qual é o caminho. Os passos... O que é que tem que ser feito, sim, na verdade, né? Os passos que tem que ser feito. E se a gente considerar que é mais simples do que essas mulheres imaginam? Não é? Que é muito mais simples, né? E, na verdade, sim, a gente pode também considerar que o primeiro passo tem que começar com uma mentalidade. Sim, isso. Não é? Tá dentro da nossa mente, de acreditar que é possível. Sim. De... ter essa conexão assim, eu vou conseguir e eu vou acreditar e fazer. Exatamente. E fazer o que precisa ser feito, né? Exatamente. Porque, na verdade, não adianta somente eu dizer, eu vou emagrecer da boca para fora e minha mente está dizendo o contrário disso e os meus comportamentos também, porque, na verdade, o meu comportamento vai revelar o que está nos meus pensamentos. Sim, não é isso? Sim. Ações concretas e você fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Exatamente. Para as mulheres e homens que estão aqui de forma prática e objetiva, para as mulheres, para os homens, independente da questão da idade, sim, independente da situação, situação no contexto, quero dizer assim, da pessoa que está saudável, né? Sim. Porque tem pessoas que estão em situações de doença e cada caso é um caso. Sim. Vamos considerar essa pessoa, entre aspas, saudável, sim, que quer emagrecer. O que é que ela precisa fazer todos os dias? Organização. Ela precisa se organizar. Sim. Ela precisa... sair do que tá complicado lá para ela. Por exemplo, o que eu faço primeiro numa análise de uma consulta? Tá tudo desorganizado. Vamos organizar. O que seria essa desorganização e o que é que precisa ser organizado? Exatamente. Esse planejamento que a consulta, né, o acompanhamento, a nutrição faz, é justamente isso. Essa primeira avaliação, quando, por exemplo, chega uma pessoa, né, uma mulher, fala, Tainã, eu quero emagrecer 10 quilos. Isso. Aí você vem, conversa com essa mulher, entende qual é a dinâmica dela, né? O dia a dia, o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer. Isso. E aí depois você vem ajustando essa rotina para ter um protocolo que ela consiga realizar dentro da realidade dela, né? Exatamente. Dentro do tipo de alimentação que ela do que é viável pode comprar, não é isso? Sim. Sem coisas mirabolantes, isso, nada difícil. Dentro do que é viável na vida dela, né? Do que é possível, né? Dando possibilidades de praticidade, né? Sim. Também. Então, eu venho organizando essa vida dela, esse planejamento da rotina que ela está. Entendi. Eu não vou mudar a rotina dela, ela vai ter que entrar no contexto. Vai ter que ajustar a rotina. Para que dê certo essa alimentação mais saudável. Entendi. A gente pode entender que, digamos assim, existem 3 coisas principais
que devem estar nessa rotina para que essa mulher atinja o objetivo dela de emagrecimento? Sim, podemos falar que tem. E quais são que a gente poderia colocar aqui, que essa mulher, olhando para a vida dela hoje, ela fala, isso aqui eu não estou fazendo, isso aqui eu não estou fazendo? Vamos para a realidade, para a prática, né? Sim. Organizar uma geladeira, por exemplo. Sim. Você tem que organizar sua casa. Senão, como é que você vai comer o quê? Ir para uma feira, fazer compras, lista de compras, organizar a lista de compras. A Nutri te dá uma lista de compras organizada, planejada. Sim. Então, eu vou montar isso com a pessoa, né? Os gostos, que a pessoa se conecta com a alimentação ali saudável. E esse tipo de organização é crucial. Entendi. A geladeira. Entendi. Tem que estar lá prático, tem que estar acessível. Por exemplo, frutas. Só frutas? Você pode montar uma salada de fruta, potinhos, praticidade. Frango, por exemplo, proteínas. Tem que ter praticidade. Proteínas já prontinhas, Sim, temperadas, cozidas. Carne moída, frango desfiado. Então, eu não só falo para ela, você tem que ter isso, não. Eu vou mostrar como é que ela vai fazer. Eu vou entrar lá na geladeira dela e já botar para ela visualizar o que ela tem que fazer. Entendi. Então, é muito, assim, de riqueza de detalhes. Sim. Para que ela sinta que é prático e que é possível. 3 coisas, né, que você me falou? Sim. Você me perguntou aqui. A gente pode colocar, por exemplo, Sim. de forma bem objetiva, 3 coisas e aí depois a gente vai aprofundando. Alimentação, Sim, exercício físico e água. Isso. Essas 3 coisas é o que precisa ser ajustado na sua rotina. E aí, por exemplo, a questão da alimentação, certamente a Nutri vai te ajudar com a alimentação, o que é que você tem que comprar, o que é que você tem que fazer, quais são os horários que você tem que comer. Exercício físico também, você vai colocar ali uma caminhada. Sim, exatamente. Algo que está dentro da sua possibilidade. Veja, você pode estar um tênis, uma roupa e sair na rua é grátis. Né? Caminhar. Você não precisa pagar nada. Exatamente. E a água também você já tem na sua casa, você não precisa pagar mais nada. A questão é você adequar a quantidade de água ao seu corpo. Sim. Porque essa água, ela vai te ajudar. Ela vai fazer o quê? Uma desintoxicação no seu corpo. Ela tá falando tudo isso porque ela tá nesse sistema, viu? Exatamente. Ela tá contando os segredos dela. Mas presta atenção, eu tô conectada com a Nutri, minha amiga, parceira. E então, eu tenho que saber das coisas. E outra coisa, eu tô colocando isso na minha vida prática, né? Então. São detalhes que faz toda a diferença, né? Você tá falando tudinho, você tá contando. Gente, ela tá contando os segredos dela. Não tá assim. Exatamente. Pouco, não, viu? Exatamente, veja. Aí eu vou contar o meu segredo, o meu case de sucesso. Conta aí, eu quero saber. Olha, eu comecei, na verdade, né? Porque eu, desde quando me entendo por gente, eu já comecei uma rotina de alimentação, atividade física. Mas no meio do caminho a gente vai se perdendo, né? E o meu caso específico, que é o da maioria das pessoas, quando a gente tem um descompasso emocional, ou seja, um desequilíbrio emocional, a tendência é que a gente compense, entre aspas, esse desequilíbrio emocional na comida, que foi o que aconteceu comigo. Então, dentro desse contexto, vou botar assim, dos meus 15 anos até os meus 41 anos que eu tenho hoje, eu tive esses desequilíbrios emocionais que eu fui engordando, emagrecendo. E aí, depois dos... Você comia com emoção. Exatamente. Nos 40, eu comecei novamente essa rotina e de lá pra cá, menos de um ano, eu já consegui emagrecer pelo menos uns 10 quilos. Justamente porque eu ajustei minha emoção, automaticamente ajustei minha alimentação, exercício físico, a questão da ingestão de água. Então... Criou uma rotina. Exatamente. Esse negócio de dizer que você só emagrece dos 20 é pura mentira. Você precisa colocar na sua cabeça que você consegue e você tem que, de forma prática, todos os dias, fazer o que precisa ser feito. Pronto. Disciplina. Ação.
Eu estou indo para a academia de segunda a sábado. Só não estou indo domingo porque tem outros compromissos, mas eu faço alguma coisinha no domingo. Então, assim, é algo... O que tem que ser feito. Exatamente. Ação, disciplina. Adulto faz o que precisa ser feito. Criança que fica dando desculpa, vou fazer amanhã, e nananã, enfim. Colocou prioridade, colocou determinação, colocou foco, colocou na mente e tá sucesso. Exatamente. E a tendência é daqui para frente chegar na minha meta, né? De voltar ao peso que eu considero ideal para mim. E depois ali ajustando com a massa magra, que é o que eu quero também. Que é o que vai me dar qualidade de vida e saúde, se você não sabe. Quanto mais massa magra você tem no seu corpo, melhor a sua qualidade de vida, longevidade. Se você quiser viver mais... Eu quero viver pelo menos 100 anos. E existe uma expectativa, né? Por causa da nossa tecnologia. Sim. Existe uma expectativa. Aumentou a expectativa. Exatamente, para 90. E eu já estou dizendo que eu vou viver 100. Então, o poder da mente aí. Então, você, né, que não... Né, às vezes, né, não é falta de conhecimento. Porque o conhecimento, ele está aí. E a gente só precisa se apropriar dele. E ir lá e buscar pra gente. Então, faça o que precisa ser feito se você quiser viver bem e mais. Eu vou colocar ela como minha assistente. Tá? Eu adoro. Pode me chamar que eu vou. Vou colocar ela como minha assistente. Mas toda hora tá motivando ali as meninas no grupo. Falar assim, pode colocar. Você ouça e leia o que Geisa tá falando aqui. E olha, eu sou boa pra isso, viu? Pois é. Negócio de chamar atenção, de puxar a orelha, é comigo mesmo. Os casos de sucesso, o feedback dela, repara só. Tá exatamente. Mas o que ela vai fazer mais? Aí, já seguindo essa nossa linha de raciocínio aqui, eu acho que as mulheres, os homens que estão nos ouvindo nesse momento, né, nos assistindo também, eu acho que eles já entenderam que não tem essa questão da barreira. E o tal do metabolismo. Exatamente, da barreira, vou colocar assim, biológica. Como nós estamos contextualizando aqui de pessoas que estão, entre aspas, saudáveis, né? Porque as pessoas elas já entenderam que gordura em excesso, ela é um sinal de doença, né? E, consequentemente, além da gordura em excesso, tem outros problemas, né? Vai agravando. Exatamente, de pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, né? Então, assim, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo neste momento são pessoas altamente inteligentes que elas já conseguiram compreender isso. Mas aí uma outra coisa que também fica como mito. Sim. Será que o metabolismo, que era o que eu acreditava, eu tenho um metabolismo preguiçoso, eu não vou conseguir emagrecer, não. Será que isso é verdade ou é mentira? Conta pra gente aí. É mentira, é um mito, né? É, né? É. E como metabolismo preguiçoso, se você que não tá fazendo as coisas, se você que não tá agindo, se você que não tá estimulando ele, como é que... Conta pra gente, primeiro, o que seria esse metabolismo, esse negocinho de metabolismo que as pessoas falam, mas muitas vezes nem sabem o que é. Então, o metabolismo, né, ele vem da parte, vamos colocar aí, feminina, masculina, hormônios, o nosso organismo ali, ele tem uma estrutura. Sim. Né? Feminino tem uma estrutura de mais massa gorda. Uhum. E o masculino, ele tem uma estrutura de mais massa magra. É até por uma questão de... É isso aí. Então, a mulher, ela tem mais dificuldade, sim, tem que lutar contra isso. Uhum. Né? Tem uma maior dificuldade. Porque o homem emagrece mais fácil. Por causa desse tipo de situação. Nós temos essa programação aí, feminina. Sim. Mas... a gente vive e parte para mudança disso aí, né? Uhum. Tá entendendo? Sim, sim. Quantas mulheres tem aí com mais teor de massa magra? Por quê? E outras não? Inclusive, né? Existem várias mulheres que eu conheço, não conheço pessoalmente, né? Mas conheço das redes sociais, com mais de 60, Sim. que começaram a fazer atividade física
a partir dos 50, Sim. que hoje são fisiculturistas. Se São transformaram. exemplos de mulheres que perceberam, né? Que transformaram a gordura em massa magra e hoje são exemplo para nós. E aí, o metabolismo é lento porque ela tem 50 anos? Tem 60 anos? Não, Não é? não é. Então, é a mudança conjunto mente, ações, Aham. todo o contexto que vai alterar isso aí em você. Maravilha. Ó, daqui a pouco a gente volta, nós vamos para o nosso apoio cultural e a gente vai falar sobre questão de hormônios. Já já a gente volta. O Espaço Mulher volta já. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gesner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. No Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz branco tipo 1, tio urbano 1 kg 4,79. Macarrão comum espaguete gameleira 400 gramas 1,99. Salsicha para hot dog Mauricéia quilo 6,99. Válida até 9 de julho. Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via, mantém sua história de vida. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos aqui, gente, olha, os bastidores parece que é o melhor ambiente. Não é? O melhor bate-papo aqui, que insight. a gente nutriu aqui um conteúdo riquíssimo que vamos trazer para vocês daqui a pouquinho. Mas Tainã, ela prometeu voltar falando pra gente sobre essa questão hormonal, né? As diferenciações de hormônio de homens e mulheres e como isso interfere na questão do emagrecimento. Sim, e interfere. Uhum. A questão hormonal, ela oscila para a mulher aí em torno de 45 anos, nessa faixa, né? Essa média aí. Que aí vai ter descompensação dos hormônios, entre a pré-menopausa, entre a menopausa. E o homem não tem isso. Sim. E aí... Tanto é que, na verdade, a gente vive, entre aspas, né? Como se fosse várias estações do ano em um mesmo mês. A gente tem vários comportamentos, várias reações emocionais em razão desses nossos hormônios. Exatamente. E aí é um maior desafio para a mulher, principalmente.
E, por exemplo, fora falando da menopausa, tem também a TPM, né? Sim. Naquele que a mulher vive a maior parte disso, né? Sim. Antes de chegar na menopausa, tem a TPM, descontrole de hormônios, assim, pro sono, né? Tem a questão do humor, que altera muito. A vontade de comer. Aí vem a TPM. Aí vem junto o quê? A vontade de comer um docinho. Ai, meu Deus. Fala não. Aí de um pedaço de chocolate não se aguenta, compra 3 barras. E passa o final de semana todo mergulhado naquilo ali. E o mundo vai acabar. E você comendo aquele chocolate com tanta emoção, com tanta garra, que você esquece que o mundo existe. Depois, mas eu engordei. Já ganhei 2 quilos desse final de semana. Por quê? Só retenção, só açúcar. E vai inflamando, e vai somando isso ao longo de sua vida. Sim. O metabolismo, né? Os hormônios, a questão descomplica ali, fica mexido com o estresse também. Então, se você leva uma vida estressante, trabalho, não busca aquele momento seu de relaxar, de se cuidar, o estresse aumenta mais. Que é importantíssimo, né? Abrir até um parêntese aqui, Sim. porque todos nós, homens e mulheres, mas acredito que muito mais mulheres, porque nós somos altamente emocionais. Exatamente. Então, a gente precisa separar um pouco do nosso tempo. Inclusive, já vou trazer até um caso específico, né? Da minha futura mentora psicanalista. Ela falou que ela foi para análise, né, com o psicanalista dela, e aí ela abriu a agenda, ele pediu para abrir a agenda, Sim. e ela tinha tempo para todo mundo, menos para ela. Aí, a partir daquele dia, ela começou a colocar parte do tempo dela para ela se cuidar. Até mesmo porque, Ela veja, olhou na agenda dela... Peraí, calma. ela olhou de segunda olhou, a sexta, sim. ela tinha todos os horários dela preenchido para atender pessoas Sim. e tal, mas ela não tinha nenhum momento para ela. E aí, a partir daquele dia, o psicanalista trouxe para ela, fala, olha, você precisa ter um tempo para você. Sim. Um café, fazer nada, um tempo em que você vai parar para você oxigenar essa mente, para você colocar fazer o detox emocional, o detox da mente, detox das emoções, que é importantíssimo, para que você fique bem. Se você fica se sobrecarregando com várias emoções, isso também vai trazer... gerar um gatilho enorme para a comida. E vai trazer também prejuízos para a saúde, né? Física também, emocional, física, espiritual. Joga pro corpo, joga tudo, vai somatizando ali, ó. Exatamente. Encara ali aquele negócio, entra assim, parece que o estresse, ele toma conta de você e te consome de tudo. Exatamente. E aí, quem fica no comando? O estresse, a raiva, o rancor, o ódio. Você sai de cena e as suas emoções é que ficam te comandando. Então, a partir de hoje, você vai colocar na sua agendinha aí... No estresse. Um horário para cuidar de você. E aí, aqui nos bastidores, nós estávamos falando de um conteúdo riquíssimo. Carlyle, ele trouxe aqui, falando, Geisa, o pessoal, os asiáticos, né? Os japoneses, chineses, que têm hábitos alimentares e também de atividade física e de cuidar do corpo, que eles são como se fossem uma referência, um exemplo para o mundo. Isso altíssimo. Eles têm, né, uma qualidade de vida maravilhosa. Não tem índices de doenças como temos no Brasil, Estados Unidos. A medicina avançadíssima, a mente avançadíssima. Sim, né? Mas além disso, dessa questão do avanço da medicina, eles têm um comportamento, ou seja, eles têm uma cultura de alimentação saudável, de cuidar deste corpo e automaticamente... Este corpo saudável, ele vai gerar outros corpos saudáveis. Que a gente estava falando sobre a questão da genética. Exatamente. Porque, veja, aí para você entender que essa questão da genética, né, da biologia, ele não tem, ele está atrelado ao comportamento, à cultura que temos. Se a gente tem uma cultura igual a nossa,
que é meio bagunçada, né? A gente não tem muitas referências. Isso, mistura muito. Exatamente. Tá pegando muito dos Estados Unidos, né? Exatamente. Ali, fast food, já tá abraçando isso. Não tá abraçando os japoneses, os asiáticos, não. Viu? Exatamente. Automaticamente, nós temos também essa genética que é corrompida. E teremos o quê? Gerando outros seres que vão carregar essa genética defraudada, adulterada, comprometida, que vai levar justamente o quê? As doenças que já estão nestes corpos adoecidos. Sim, então, 50% carrega. Olha o conteúdo rico que nós estávamos falando aqui neste bastidor. Gerou de uma coisa, foi então, falando. preste atenção. Então, a gente precisa entender que nós precisamos cuidar do nosso corpo igual. Se a gente colocar como se fosse... Se a gente entendesse o nosso corpo como, de fato, o templo do Espírito Santo, né? Porque nós estamos falando aqui para pessoas que são cristãs, que conhecem a Deus. Então, se a gente quer colocar o Espírito Santo num lugar bacana, saudável, que ele fique bem em estar, então eu preciso ter consciência de que eu preciso cuidar deste corpo como um templo. Exatamente. Como é que você cuida do templo? Então, a gente tem que ter essa noção, essa consciência. E isso, ter consciência, gente, muda completamente a nossa vida. Não é isso, Amanda? E me fala mais um pouquinho das mulheres que chegam para você. Fala, Tainã, eu quero emagrecer. Quais são? Além desses que a gente já falou. Tem algum outro desafio que essas mulheres falam assim? Eu não consigo, por causa dessa situação aqui. Conta pra gente, por favor. Talvez seja alguma demanda pessoal, né? Talvez alguma mulher chegou e falou, Tainã, eu não posso emagrecer por causa disso aqui. Isso te marcou, talvez, e gere, talvez, identificação com alguma das mulheres ou homens que estejam nos assistindo nesse momento. Eu acredito que seja mais o tempo. Sim. Porque a mulher, ela em si, tá... com todos os afazeres, igual eu falei, várias coisas, né? Naquele processo, é mãe, empreende, trabalha fora, chega em casa, tem o lar. Então, o tempo, de fato, elas deixaram isso. Não tem mais o tempo para elas. Quando vai olhar no final, eita, não me cuidei, não fiz um café suficiente, não almocei legal. Tudo isso naquele processo de... Como é que se... Aquela palavra que não é correria. Que eu aprendi com ela. Que não é correria é o quê? Gente, não é correria. A pessoa que não é, na verdade, não é pra gente colocar essa palavra, né? Eu estou na correria. Exatamente. Eu preciso dizer que eu estou... na gestão do meu tempo, fazendo as coisas na medida que é, entre aspas, né, possível. Então, mas as mulheres falam, estou na correria. Na verdade, todo mundo fala, né? Homens e mulheres. Estou na correria. E aí eu falo assim, mas como é possível você não olhar para você? Como é possível você não cuidar de você e você só cuidar, se doar para o outro? Aí chega uma hora que vem aquela avalanche, sobrecarrega e a pessoa se dá conta que ela subiu o peso, tipo 10 quilos e não se percebeu. Sim. Então, essa situação de não se olhar, de não se perceber. Sim. Né? É um dos maiores fatores aí. Um dos maiores entraves, né? Essa questão da gestão do tempo. E entender da importância de olhar para ela. Sim, do amor próprio, né? Próprio. Que aí, infelizmente, fica comprometido. E, na verdade, olha, se essa mulher, ela não faz isso, esse olhar para ela, né? Com eu me amo, pode ter certeza, amada, que você está descumprindo com um dos pilares, um dos princípios, um dos mandamentos de Deus, porque ele diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesma. Exatamente. Então, como é que eu posso amar o outro, entre aspas, mais do que a mim? Está errado. Você não está cumprindo com o mandamento. Eu volto e falo, você tem que olhar para você tem que se cuidar, você tem que se amar primeiro. Isso. Para depois você
se doar, se entregar para o outro. E aí você depois transborda na vida do outro, né? Porque você entendeu a dinâmica do amor para você. Isso. E aí você consegue jogar na vida do outro de forma tranquila, suave, sem peso, sem sobrecarga, uma coisa leve, boa de fazer, entendeu? É sobre isso. Amada, nós já estamos chegando ao final do programa, não é isso? Já! Me diz, pena. Já, vou ter que vir aqui de novo. Com certeza. Não falei quase nada. Me diz, o que é essa mulher que está em casa, que ela precisa fazer, ela começar hoje, e entendendo que, veja, gente, emagrecimento não é uma corrida de 100 metros. Emagrecimento, qualidade de vida, mudança de hábitos, é você entender que é uma jornada. Ou seja, se você colocar como uma questão de qualidade de vida saudável, você vai entender que você vai começar hoje e você vai viver o resto da sua vida tendo esses princípios. O que é que essa mulher precisa fazer hoje para mudar esse hábito dela? Viver, né, essa transformação de forma constante. Passo a passo, coisas simples, simplificar, né? Ali, igual eu falei, o negócio da geladeira. Equilibrar, achar esse ponto de equilíbrio na sua vida. Sim. Se organizar na sua rotina aí. Esse ponto de equilíbrio, eu falo assim, coisa simples, por exemplo, exercício físico. Não dá para ir para uma academia 1 hora? Faça 20 minutos de um exercício intencional. Sim. Viu? Então, assim, simplificar, organizar, fazer e dar o primeiro passo. Com certeza. São o principal. E aí eu vou dar essa dica final, que foi o que eu fiz. Vamos lá. Não tenha doces na sua geladeira, não guarde chocolate no seu armário. Não compre. Exatamente, não é para comprar. Você coloca coisas saudáveis. Coloca passas no lugar da sobremesa, uma ameixa, abacaxi. Suas transformações. Exatamente. Né? É isso que vai te ajudar. Olha, tá vendo? Tainã, muito obrigada por esse tempo tão maravilhoso, tão rico. Foi Carlyle muito bom. E também Jonathan, que esteve aqui com a gente nessa manhã. E nós agradecemos também essa audiência e vamos fazer um momento de oração agora. Vamos lá. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Amém. Nós vamos, nesse momento, né, voltar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor, né, o nosso Criador, o nosso Salvador, e agradecer. Pai, nós louvamos ao Senhor neste momento por esse tempo tão rico, tão precioso, na Tua presença, meu Deus. Obrigada pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu amor que foi demonstrado por nós naquela cruz do Calvário, por meio da vida e do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa manhã, que homens e mulheres que estiveram conosco, que irão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que eles possam elevar o seu nível de consciência e das responsabilidades que eles têm em carregar o teu espírito e carregar o teu espírito em um lugar agradável, que é o nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, nos concede um restante de dia cheio da tua presença e da tua paz. É o que nós pedimos ao Senhor e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Tainã. Obrigada. E até o próximo programa. Fiquem na paz de Jesus. Um beijo.